A lente de contato dental pode causar mau hálito? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro, e eu já falo isso há muitos anos, acredito que talvez desde 2017 aqui no YouTube. As lentes de contato dentais é o sonho da maioria das pessoas, principalmente quando elas começam a ganhar dinheiro. Aquela sensação de dentes alinhados, do mesmo tamanho, dentes grandes, extremamente brancos, como a louça cerâmica dos vasos sanitários ou teclas de piano, isso é muito comum. Tá certo que nem sempre é esse o caso. Muitas vezes elas têm a coloração normal, o formato normal, mas a maioria dos problemas acontece onde? Dentro das nossas gengivas. A gengiva, ela é um tecido mole que reveste a superfície onde a gente tem a coroa branquinha do dente e tem a parte da raiz. Essa gengiva, ela deve estar como se fosse aqui a minha unha. Então, minha unha está pintada de branquinho e eu tenho contorno aqui em volta da minha unha. Isso aqui seria a gengiva. Quando eu tenho um excesso de material restaurador, seja ele em resina ou em cerâmica, esse material ele fica dentro da gengiva muitas vezes ou sobre a gengiva, causando o que a gente chama de gengivite. A gengivite é um processo inflamatório que pode causar desconforto, mau cheiro ao passar fio dental, dor, sensibilidade, e as pessoas confundem muito a questão da sensibilidade da gengiva com a sensibilidade dos dentes. Além disso, a questão de ter a possibilidade da formação de pus, né, que é o exudato, é muito frequente também. Então, se você é uma pessoa que realmente tem uma predisposição para ter a litose, dependendo da sua flora bucal, ou seja, das suas bactérias, isso pode acontecer. Com as lentes de contato, isso é muito mais constante, porque é um trabalho extremamente minucioso, que muitos colegas cirurgiões dentistas realizam em seus consultórios. A maioria dos pacientes querem realmente esses dentes alongados, querem esses dentes brancos, mas não tem noção de que isso aí, quando tem uma desadaptação nessa margem dente-gengiva, a gente tem esse problema, que é a halitose, ou se não, essa gengivite que é constante. E muitas vezes, infelizmente, isso é detectado na consulta do hálito. E aí, em algumas situações, eu preciso solicitar ao paciente que refaça todo o trabalho. Ou seja, às vezes, ele economizou muito dinheiro para fazer aquelas facetas cerâmicas ou em resina e vai precisar fazer essa substituição sim, porque senão a gente não soluciona o problema. Então, a questão que muitas vezes você pensa que tá bem, que tá tudo certinho, que não tem mau cheiro, que você não percebe esse vermelhão nas gengivas, que você não percebe sangramento, pode ser que você tenha ou a desadaptação dessas facetas, que são as lentes de contato, ou então que haja cimento, que é uma colinha que fica entre o dente e essas facetas. Então, isso é muito, muito, muito comum. Então, se você tem dentes naturais que precisam apenas de um clareamento ou uma simples transformação com resinas ou até mesmo com cerâmicas, pense nessa possibilidade, ao invés de partir para um tratamento irreversível, que é o caso das facetas cerâmicas. As facetas cerâmicas normalmente precisam de um desgaste para fazer a adaptação o mais correto possível, mas aí, depois que for feito o desgaste, o resto da vida você, se tiver um problema, vai ter que fazer a substituição, porque já houve esse desgaste e ele não vai ficar lá. Com certeza você vai perceber que aquilo vai ficar feio e você não vai ficar satisfeito com a remoção dessas facetas ou lentes de contato dental. Então, antes de pensar nessa possibilidade de substituir estrutura natural de dente para o que é artificial, como as facetas, pense se isso vai ser saudável para você. A gente tem visto, não só na área da odontologia, mas em diversas áreas, as pessoas estão, às vezes, retornando para o bom senso, vendo que aquilo, unhas postiças, cílios postiços, aquelas maquiagens definitivas nos olhos ou na boca, isso nem sempre é possível de ter um tratamento reversível. Então, no caso dos dentes,
A estrutura dental, o esmalte, ele não é reversível. A gengivite, sim. Quando se é feito um trabalho, muitas vezes só de substituição ou de substituição das facetas e a gengivoplastia ou gengivectomia, o que for necessário para melhorar a sua saúde gengival, será feita. Mas e aí? Será que você vai ficar satisfeito depois que fizer todas essas fases? Será que seu hálito realmente vai continuar bom? Agora, se o seu caso é um caso que você já tem, que você está passando por isso, não sabe se é das facetas, se sim, se não, procure um profissional que seja qualificado no diagnóstico e tratamento da litose, que ele vai verificar qual que é a sua possibilidade de ter a litose por essas facetas ou lentes de contato dental. Gostou desse conteúdo? Aqui tem um conteúdo muito bom sobre essas facetas e que também chamadas lentes de contato dental, termo que eu abomino.